Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 7. A unção com óleo pelos presbíteros. No versículo 14 do capítulo 5 de sua epístola, Tiago afirma: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Essa é uma promessa de cura inconfundivelmente clara. Em Marcos 6,13, aprendemos que os discípulos faziam isso, pois o texto diz: E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Pouco antes de Tiago escrever essa promessa aos doentes, ele fala a respeito dos aflitos. Tem havido muita especulação sobre que forma de doença poderia ser denominada aflição. Segundo a concordância de Strong, a palavra traduzida como aflição não faz referência a qualquer enfermidade física. A palavra aflito no original dá a ideia de que alguém está sofrendo qualquer dor moral e não qualquer enfermidade física. Assim, aqueles que sofrem perseguição, tribulação ou qualquer tipo de aflição não devem chamar os presbíteros e pedir que orem para livrá-los de seus problemas. Em vez disso, Tiago diz: Está alguém aflito? Ore. É o próprio aflito que deve orar. Observe o que Tiago afirma: Está alguém entre vós doente? Isso não significa que a cura seja apenas para alguns prediletos. Ele declara ousadamente que essa promessa é para qualquer pessoa que esteja doente. Qualquer doente tem o direito bíblico de chamar os presbíteros da igreja, ser curado e, se necessário, ser salvo ao mesmo tempo. Isso deve fazê-lo alegrar-se, principalmente se tem ouvido que a cura é somente para aqueles que têm sorte, ou que Deus deseja sarar. A cura é sua. Você tem o direito de gozar saúde no corpo e na alma. 3 João 2. Pois Tiago diz no versículo 15 do capítulo 5: A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, parte A, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago então acrescenta: A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa promessa é clara e fácil de ser compreendida. Agindo de acordo com tais palavras, milhões de pessoas foram curadas ao longo dos séculos, e pela mesma razão muitas outras têm sido saradas nesse tempo. Observe que no versículo 15 Tiago declara: A oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única eficiente para curar os doentes. A oração da fé. Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta as ideias de que talvez seja a vontade de Deus levar o doente ao eterno lar por meio da enfermidade, ou provavelmente o Senhor está operando algo muito precioso na vida desse irmão por meio da doença, e talvez eu deva animá-lo a suportar essa dor com paciência e a aprender a lição que Deus quer ensinar-lhe? Jamais se pode orar assim. Contudo, é justamente essa a atitude de muitos que oram pelos doentes. Não é de se estranhar que tantos doentes não recebam a cura em resposta à oração. Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo, Efésios 5:23, parte C. Diz mais, afirma que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, 1 Coríntios 6:13, parte B. Então ele pergunta: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Versículo 15, parte A. Outra vez: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Versículo 19, parte A. Acrescenta: Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Versículo 20, parte B. O corpo é para o Senhor. Não é para nós mesmos, nem para outra pessoa, ou muito menos para Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, e o corpo é para o Senhor, então não precisamos tolerar a doença. Do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração, também não temos de ter enfermidades no corpo.
Ela é pecado para ele, e o pecado é enfermidade para a alma. Reconheça sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, parte A. Ponha isso em mente de uma vez por todas. É a vontade de Deus que você tenha boa saúde. Reivindique a promessa. Coloque em prática essa palavra. Abandone suas dúvidas e seus temores, a fim de desfrutar de sua cura, que apressadamente brotará. Isaías 58:8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazerem a oração da fé a seu favor. No entanto, os presbíteros não podem fazer e jamais poderão a oração da fé se estiverem perguntando se é a vontade do Senhor curar este ou aquele. Tiago diz: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1:6 e 7. Capítulo 8. A imposição das mãos. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Jesus comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e fazerem o que ele havia ordenado. Versículo 15. Essa comissão ainda vigora. Aqui está. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:18, parte C. Um pouco antes de Jesus pronunciar tais palavras, ele havia dito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Acrescentou: em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dizendo de outra forma, os doentes ficariam sãos depois que os cristãos impusessem as mãos sobre eles. Ao cristão que realizar tal ato, a promessa é: e os curarão. O cristão, contudo, não é apenas uma pessoa que meramente concorda com a ideia de que a palavra é a verdade. Mais que isso, ele é aquele que sempre põe a palavra em atividade. Deus nunca ordena que os homens façam o que são incapazes de fazer. Adquirir o conhecimento da promessa é mais uma questão de obediência do que de fé. Devemos fazer o que o Senhor nos manda e então esperar que Ele realize o que nos diz que fará. Isso é fé. Noé construiu a arca, Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara, o Senhor repartiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó, o Todo-Poderoso as fez ruir. Elias feriu as águas, o Altíssimo as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas, Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes, o Senhor o curou da lepra. Jesus ordena ao cristão que impõe as mãos sobre os enfermos, e o Pai os fará sarar. Tiago orienta os presbíteros a ungirem qualquer doente com óleo e fazerem por ele a oração da fé, e então o Senhor o curará. Deus diz: faça uma coisa insignificante, e eu farei uma maravilha. Faça uma coisa simples, eu farei uma sábia. Faça algo que apenas o homem pode fazer, eu farei algo que somente eu, o Senhor, posso fazer. Cumpra a sua parte realizando o que Deus lhe mandar fazer e espere que o Senhor faça dele. Isso é fé. Quando Jesus visitou nossa casa. Quando ainda éramos bem jovens, Daisy e eu fomos para a Índia como missionários. No entanto, não conseguíamos convencer os hindus e os muçulmanos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou. Eles nos pediam provas, eu lia versículos da Bíblia, mas eles tinham seu Alcorão, que defendiam ser a verdadeira palavra de Deus, dada pela boca de seu santo profeta, Maomé. Tanto a Bíblia como o Alcorão eram belos livros de capa preta e títulos dourados. Mas qual deles era a palavra de Deus? Não conseguíamos provar que era a Bíblia porque não compreendíamos a fé e os milagres naquela época. Assim voltamos para os Estados Unidos, o que nos pareceu uma vergonha e derrota. No entanto, vimos o povo
e sabíamos que eles precisavam crer nas boas novas de Jesus Cristo para serem salvos. Jejuamos e oramos por muitos dias, a fim de que Deus nos revelasse sua resposta para ajudar os não cristãos a crerem no Salvador e a se convencerem de que Ele é mais do que apenas outra religião. Deus respondeu à nossa oração. Certa manhã, às 6 horas, Jesus Cristo me despertou em nosso quarto. Prostrei-me diante dele como se estivesse morto, incapaz de mover sequer um dedo. As lágrimas escorriam dos meus olhos, mas eu não estava consciente do choro. Depois de um longo tempo, consegui arrastar-me da cama para o chão, onde me prostrei sobre o rosto até a tarde. Quando saí do quarto, era um novo homem. Jesus se tornou o Senhor e o Mestre de minha vida. Eu tinha certeza dessa verdade. Ele está vivo. Ele é mais do que uma religião. Logo após essa experiência marcante, um maravilhoso homem de Deus chegou à nossa região. Tinha um poderoso dom de cura. Quando assistíamos às suas reuniões, víamos centenas de pessoas reconhecerem Cristo como Salvador. Além disso, presenciávamos esse homem expulsar demônios e colocar as mãos sobre os doentes em nome de Jesus Cristo. Com isso, os cegos, os surdos, os mudos e os paralíticos eram curados instantaneamente. Milhares de vozes turbilhavam em minha mente, dizendo: "Você também pode fazer isso. Foi o que Pedro e Paulo fizeram. Foi o que Jesus fez. É a prova de que a Bíblia é válida para hoje. Você também pode." Quando saímos daquele auditório lotado, eu estava muito impressionado. Começamos a jejuar e orar novamente. Daisy e eu fizemos um novo pacto com Deus. Decidimos que leríamos o Novo Testamento como se nunca antes em nossa vida o houvéssemos feito e creríamos em tudo que lêssemos. Tudo que Jesus nos mandasse fazer como seus seguidores, nós o faríamos. Por outro lado, tudo que ele prometesse, nós os esperaríamos cumprir. Agiríamos conforme a sua palavra escrita, exatamente como os profetas de Deus nos tempos bíblicos haviam agido de acordo com a sua palavra. Faríamos como os discípulos do Senhor haviam feito. Se ele dissesse que poderíamos curar o doente, teríamos a certeza de ver o enfermo sarado. Se ele dissesse que poderíamos expulsar demônios, nós o faríamos em seu nome e ficaríamos certos de que eles obedeceriam a nós. Jamais poderei dizer-lhe tudo o que esse passo significou para nós. A Bíblia tornou-se o livro da verdade, vivo, palpitante e emocionante. Desconsideramos todo o ensino que já havíamos tido. Aceitamos a palavra de Deus como sendo literalmente verdadeira e começamos a agir em conformidade com ela, exatamente como os primeiros cristãos faziam. Como resultado dessa decisão, descobrimos não só a autoridade que temos ao usar o nome de Jesus e o poder que possuímos sobre o reino de Satanás, mas também a virtude que flui de todo cristão verdadeiro. Durante mais de 3 décadas e em mais de 70 nações, Daisy e eu fomos em nome de Jesus e agimos conforme a palavra escrita de Deus. Em nossas cruzadas, pregamos diariamente para multidões de 20.000 a mais de 200.000 almas e vimos literalmente dezenas de milhares dos mais impressionantes milagres, talvez jamais testemunhados por nenhum ministro cristão. A palavra torna-se muito simples quando a consideramos absolutamente verdadeira e agimos de acordo com essa convicção. Ela perde todas as supostas complicações e todas as suas verdades estonteantes de poder e autoridade concedidas à igreja tornam-se realidade viva. Muitas vezes digo: como é emocionante pregar um evangelho que funciona. Presenciando constantemente a libertação de surdos mudos, a restauração da vista aos cegos, a cura de coxos, paralíticos e doentes, alegramo-nos com a verdade das palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, parte C. Imporão as mãos sobre os enfermos. Em todo lugar onde os cristãos impõem com fé as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Não devemos esperar nada menos que isso. Em Marcos 5:23-41, está registrado um acontecimento de fé sobre a imposição das mãos. Minha filha está moribunda.
rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Disse Jairo, um dos principais da sinagoga, a Jesus. Cristo, tomando a mão da menina, disse-lhe: levanta-te. E a menina se levantou. Em Lucas 13, do 11 ao 13, o mestre viu uma mulher que andava curvada, a qual tinha um espírito de enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. A passagem de Atos 28:8 diz que aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, pôs as mãos sobre ele e o curou. O cristão tem a natureza de Deus dentro de si. O Espírito do Senhor habita nele, que é seu templo. Assim, é o poder do Altíssimo que cura os enfermos quando o cristão impõe as mãos sobre os doentes em nome de Jesus. Às vezes, esse ato é acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus sendo derramada em seu corpo enfermo, tornando-o são. No entanto, pode ser que não sinta coisa alguma. Na verdade, não faz diferença se ela sente ou não alguma coisa. A palavra de Deus é sempre superior ao que sentimos. Está escrito: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 16:18, parte C. Essa palavra é sempre verdadeira. O enfermo sempre ficará são. Determinada vez, uma senhora, depois de ter passado pela fila de oração, foi inquirida a respeito do que sentiu. Ela respondeu: ora, não fui abençoada, mas fui curada. Então, quando meditava sobre sua maravilhosa cura, alegrou-se e foi abençoada. Assim como essa senhora, muitos, em vez de esperarem a cura, querem sentir algo enquanto estão recebendo a oração. É possível ficar curado pelo poder do Senhor e jamais sentir coisa alguma. Outros podem sentir ondas gigantescas do poder de Deus para curar, um calor, um frescor, um choque como o de uma corrente elétrica. Entretanto, quero preveni-lo a não esperar o sentimento, e sim a cura. Certo pregador me disse: eu tinha o costume de orar pedindo a Deus que submetesse o povo ao seu poder, que fizesse aqueles pelos quais eu orava caírem diante dele. O Senhor fez exatamente isso. Quase todos sobre quem eu impus as mãos caíram. Contudo, descobri que muitos se levantavam e não estavam curados. Então comecei a orar pedindo que Deus os curasse em vez de os prostrar. O pregador disse-me que o Senhor foi fiel para fazer o que lhe pediu. Ele concluiu: agora nem todos se prostram, mas de fato recebem a cura. Esse homem era um dos que desejavam que os enfermos sentissem antes de ficarem curados. Chegou a reconhecer isso e agora seu ministério está crescendo grandemente. A cura é sempre melhor que as sensações. Quando os doentes aprendem a basear sua fé exclusivamente na palavra, certamente já receberam a vitória completa. Então, nada na esfera da sensação poderá separá-los do assim diz a palavra do Altíssimo. Enquanto a pessoa fala em termos do que sente, ainda não compreendeu o significado de fé nas Escrituras. A fé não tem a ver com coisa alguma a não ser com a palavra de Deus. Suponha que alguém entre na fila de oração. Ora-se por esse alguém e ele sai dizendo: creio que fui curado, sinto-me muito melhor, quase não tenho mais dor. Veja, ele está falando do que sente. Mais cedo ou mais tarde, se essa pessoa se sentir mal, continuará a falar sobre o que sente e dirá: ora, pensei ter recebido a cura, mas me sinto tão mal, acho que devo pedir oração novamente. A pessoa anula sua cura acreditando mais no que sente do que na palavra da promessa de Deus. Você perceberá que aqueles que julgam sua cura pelo que sentem nunca crerão na palavra. Se receberem a cura, será porque se sentem bem. Caso se sintam mal, é porque não foram curados. Nunca dão crédito ao que o Senhor diz. Certa vez, quando fui levado ao quarto de um enfermo, o qual tentei animar a olhar a Deus a fim de que obtivesse libertação da enfermidade de que sofrera toda a sua vida, ele replicou: sinto que serei curado um dia.
Perguntei-lhe por que achava isso, e ele respondeu: bem, porque várias pessoas têm testemunhado que serei curado um dia. Até o pastor pensa que ficarei bem de saúde. Lembro-me também de que há muito tempo o Altíssimo me abençoou e me mostrou que eu seria curado. Aquele homem estava esforçando-se para crer na cura somente com base no seu sentimento ou no testemunho de alguém. Observe que ele não mencionou que a palavra contém alguma promessa do Pai para ele. O testemunho e a promessa do Senhor não significava nada para esse homem. Aprenda a crer na palavra. A fé na palavra vence. A fé nunca é sentimento. O sentimento nunca é fé. A fé não tem nada a ver com o sentimento. Ela sempre atribui tudo a, assim diz a palavra, sem levar em conta as dores ou sintomas ou os próprios sentimentos. Uma pessoa com fé na palavra e não no que sente, entra na fila de oração. Conforme as Escrituras, as mãos são impostas sobre ela, que recebe a unção com óleo. Então alguém lhe pergunta: como você se sente agora? Se for cristã, ela responde logo: estou curada, porque a palavra diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O inquiridor duvidando insiste: mas você sente alguma melhora? A pessoa que tem fé então responde calma e positivamente, sabendo que o trono e a palavra dão apoio ao que ela diz. Sei que estou curada porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode acrescentar também: Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, e isso se refere a mim. A obra de cura nessa pessoa já está concluída, porque ela atribui inteiramente ao poder, à autoridade e à fidelidade da palavra. Você pode perguntar: mas e quanto ao que sentimos? Temos de continuar a levar nossas dores? Não, você não tem de levar seus sofrimentos sem se importar com eles, como ensinam os praticantes da ciência cristã. Nem terá de mentir a respeito de suas dores. Se a dor existe, não minta, nem a confesse. Diga sempre a verdade. Aqui está o segredo. Responda ao inquiridor com a palavra. Afirme exatamente o que a palavra diz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Impuseram-me as mãos e vou sarar. Jesus disse, e ele não pode mentir. A fé apoia-se exclusivamente na palavra. Quando pessoas de fé lhe impuserem as mãos, você ficará curado se apenas crer. Sustente a palavra e o Senhor irá sustentá-lo. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. 1 Reis 8,56, parte B. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel 12,25, parte A. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. 2 Coríntios 1,20. Se um cristão impuser as mãos sobre você em nome de Jesus e orar fervorosamente pela sua cura, creia na palavra. Quer você sinta ou não, acredite que Cristo disse a verdade quando afirmou: e os curarão. Está escrito: e os curarão. E mais, pela fé estais em pé. 2 Coríntios 1,24, parte C. Fé na palavra de Deus sempre traz a resposta. Agradeça a Deus pela cura desde o momento em que os cristãos impuserem as mãos sobre você, em nome de Jesus.